Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Estamos a iniciar aquela que vai ser a primeira semana completa de programas depois do interregno de Natal e fim de ano e, obviamente, temas não faltam. Vocês já sabem que o programa não só está no ar aqui na Coriacos TV às 23 horas, mas em simultâneo também na Rádio Vida em 97.1 e desde já um abraço a todos os nossos ouvintes da rádio que não nos veem, mas ouvem-nos diariamente. O nosso convidado de hoje é já alguém que tem um percurso connosco naquela que é a 8ª temporada do programa, o Dr. Paulo de Moraes. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui connosco neste início de 2025, que não falta temas, como é óbvio, mas antes de mais nós encontramos-nos e cruzámos-nos no nosso Algarve este sábado numa iniciativa da Comissão de Utentes da Via do Infante, que viu, portanto, as portagens a saírem do seu dia-a-dia, mas ainda assim, neste evento realizado em Lolé, você foi um dos convidados e continuou a falar nas ruinosas parcerias público-privadas. Ou seja, mesmo saindo das portagens, temos que ter o olho aberto. É claro que sim. Boa noite e obrigado pelo convite. A questão do fim das portagens que impactaram essencialmente no Algarve, na Via do Infante, na Beira Interior e também no Norte, na A28, porque de facto houve uma redução substancial, mas a redução de portagens que eu saúdo, acho que é bom para essas regiões e que vai ajudar a combater o isolamento, quer social, quer económico, a que essas zonas estão votadas, saúda-se. Portanto, é bom que tenham acabado as portagens, aumenta a liberdade de circulação e estamos a falar de regiões que não têm alternativa. Sim. Nós, quando falamos da Via do Infante, a Via do Infante não tem uma estrada alternativa, uma vez que a Nacional 125 no Algarve é um conjunto de ruas consecutivas ao longo... Se me permite e não me falha a memória, e era provavelmente um verdadeiro cemitério de vidas, tantos eram os acidentes que lá aconteciam. Tem toda a razão. Portanto, o fim das portagens saúda-se, mas o fim das portagens não tem qualquer impacto, digamos, na vida orçamental do Estado, porque a receita das portagens é para o Estado, efetivamente, e há aqui uma redução de receita da ordem dos 100 e poucos milhões de euros, mas aquilo que é verdadeiramente grave, no caso das PPPs rodoviárias, é aquilo que o Estado paga de rendas. Às vezes gera-se alguma confusão e é importante que os telespectadores e os ouvintes percebam que é: o Estado paga rendas pelas autoestradas e paga rendas fixas independentemente de quem lá passa, que em 2025 será da ordem dos 1.200 e tal milhões. Estamos a falar de 1.200 milhões de euros num só ano. No ano anterior, em 2024, foram 1.600 milhões. Portanto, estamos a falar de verbas desta dimensão. O Estado paga sempre, haja ou não haja tráfego. Depois, quando os cidadãos lá passam com os seus automóveis, pagam uma portagem que depois é a reduzir, digamos, a reduzir os danos no impacto orçamental que isto tem. O que vai acontecer em 2025 é que o Estado vai continuar a pagar as mesmíssimas rendas com dinheiro dos nossos impostos. Isso é particularmente grave, enfim, já o disse aqui várias vezes e noutros contextos, porque estas PPPs rodoviárias foram todas elas contratualizadas com taxas de rentabilidade garantida aos privados da ordem dos 16%, 17%, ainda por cima numa fase da vida económica em que as taxas de juros eram da ordem dos 2%, 3% e em muitos casos até zero. Então fez-se este crime económico nos anos 2008, 2009, 2010, enfim, conforme isto correu vários tempo, porque as autoestradas não foram todas feitas, obviamente, ao mesmo tempo, mas o que é facto é que há 21 autoestradas em Portugal, começando na A28, que vai de Viana ao Porto, e acabando a sul, na Via do Infante, que pagam aos concessionários taxas de rentabilidade desta ordem
através de um mecanismo que se chama taxa de disponibilidade diária, ou seja, em cada dia em que a autoestrada está aberta, portanto são 365 dias por ano, em cada dia que a autoestrada está aberta, o Estado paga. E depois isto gera taxas de rentabilidade desta dimensão, os privados esfregam a mão de contentes, portanto têm lucros obscenos, multimilionários, e o povo paga. Com a agravante que, além disto, depois ainda paga mais em acordos de reequilíbrio financeiro, ainda paga mais prémios aos privados. E no final de tudo isto, chegamos a uma situação em que hoje as autoestradas estão praticamente amortizadas, mas nós continuamos a pagar 1.000 e tal milhões. E porquê é que eu digo que estão praticamente amortizadas? Porque há quem faça estas contas, nomeadamente a nível das estatísticas da União Europeia, o Eurostat, que é o mecanismo europeu de estatística que congrega os institutos de estatística de todos os países, faz avaliação das PPPs nos vários países. Ora bem, quem é o país que mais gasta em PPPs face ao Orçamento de Estado? Portugal, naturalmente. Mesmo à frente da Eslovénia, mesmo à frente da Hungria, portanto, nós lideramos o disparate, somos os líderes neste disparate. E depois, como a avaliação é feita, nós sabemos hoje quanto é que valem estas PPVs. E valem 4.000 milhões. Números de 22, portanto, isto é avaliado bienalmente. Os números que dispomos hoje são de 2022, daqui a um mês e tal teremos eventualmente os números de 2023, a avaliação é 4.000 milhões. E a questão que eu coloco, olhos nos olhos a quem nos vê, é que sentido faz estar a pagar 1.300, 1.400, 1.600 milhões por ano de um património que vale 4.000 milhões. Então, o que o Estado português teria a obrigação de fazer já, não é amanhã, era hoje, era resolver estes contratos, pagar os 4.000 milhões, e estes 4.000 milhões dariam, digamos, um serviço de dívida da ordem dos 300 milhões de euros e não de 1.200 milhões. O que quer dizer que em 2025, isto são números objetivos, portanto isto não é uma questão opinativa, muito menos subjetiva, vamos pagar 1.200 milhões por um património que efetivamente vale 400 milhões. Isto é um disparate absurdo. Ainda por cima há precedentes. Noutros países, quando chega este tipo de situação absurda, o que é que fazem os governos, as entidades públicas? Cessam os contratos. Aliás, a primeira grande parceria público-privada na Europa foi feita nos caminhos de ferro de Londres. Ao fim de algum tempo, a entidade pública que fez a concessão entendeu que o prejuízo era enorme. Então fizeram as contas, viram qual era, através de uma entidade independente, o valor atualizado, líquido, à época eram 8.000 milhões de libras, pagaram 8.000 milhões de libras e retomaram a posse pública de negócio. Era o que nós aqui tínhamos que fazer, até com a vantagem que neste momento não é preciso fazer as contas, porque as contas são feitas de 2 em 2 anos. A questão que eu me coloco é porque é que este governo, o governo anterior e o anterior, perante um negócio tão perdulário, não resolvem o contrato. Era mais ou menos como passa a publicidade, se alguém que nos vê ou nos ouve tivesse comprado um Fiat Uno há 20 anos e continuasse hoje a pagar 1.000 euros por mês por um Fiat Uno. Nós estamos a pagar 1.200 milhões por um património que vale 300 milhões. Portanto, isto já não é ruinoso, isto é suicida. E é pago, obviamente, com quem? Com o dinheiro dos impostos de todos nós. Algo que o professor também tem mencionado muitas vezes e que não sei se, eventualmente, os nossos concidadãos depois se esquecem, é que aquilo que vamos encontrar nessas empresas ou liderar as empresas que beneficiam dessas PPP são algumas caras bastante conhecidas de diversos partidos políticos. São os cromos habituais, desculpa a expressão, que são aquelas pessoas que trabalham nas obras públicas, que fizeram e contratualizaram os serviços das PPPs rodoviárias e depois foram trabalhar para as empresas que concessionaram os privados, que tiveram, digamos, o benefício, o privilégio da concessão. Assim, a primeira PPP rodoviária da Era Moderna é a Lusoponte, a Ponte Vasco da Gama, concessionada à Lusoponte em 1995. Foi inaugurada em 1998. Nós já lá metemos milhões e milhões. Quem é que fez o contrato em nome do governo? Um senhor que se chamava, e chama ainda hoje,
Joaquim Ferreira do Amaral enquanto ministro. Passado uns anos, o mesmo Joaquim Ferreira do Amaral foi para presidente da Lusoponte receber, no fundo, o benefício daquilo que tinha dado à Lusoponte. De alguma maneira, Joaquim Ferreira do Amaral fez um negócio ruinoso em nome do Estado. Isso foi ruinoso em nome do Estado, quer dizer que foi fabuloso em nome do privado, e passado uns anos estava na Lusoponte a beneficiar como presidente de uma tensa desses lucros fabulosos. Mas isto foi o caso de Joaquim Ferreira do Amaral, ministro das Obras Públicas, foi o caso de Jorge Coelho, ministro das Obras Públicas também, que foi ministro e depois foi trabalhar para a Mota-Engil, que é a empresa que mais construiu parcerias privadas. Foi o caso de Luís Valente Oliveira, já do PSD, já não socialista, que foi também para administrador da mesma Mota-Engil. Luís Parreirão, que tinha sido secretário de Estado de Jorge Coelho, foi também para a mesma Mota-Engil. O presidente das próprias Estradas de Portugal foi trabalhar para a Opway, que era na altura a empresa de PPPs do Grupo Espírito Santo, e podia estar aqui mais 10 minutos a contar casos de portas giratórias em que as pessoas passam do governo em áreas que têm decisões importantes na área das obras públicas e outras, para as empresas que beneficiam desses negócios péssimos que o Estado fez, mas que obviamente, sendo péssimos para o Estado, são fantásticos para os privados, e depois, naturalmente, vão beneficiar e compensar essas pessoas com empregos milionários, com tensas, como se fazia nos tempos medievais, em que vão beneficiar pelo facto de terem prejudicado o Estado. E quem paga isto tudo, obviamente, a população. Somos nós. Aliás, este fenómeno de portas giratórias na Europa não tem paralelo do que acontece em Portugal. Membros que estiveram nos governos na área das obras públicas e outras, enfim, eu podia começar aqui a dizer o nome de ministros uns atrás dos outros. Luís Amado, que beneficiou negócios, nomeadamente uma série de entidades, acabou por ir para o Banif e depois para a EDP, e hoje está no Grupo Bell. Paulo Portas, que está hoje na Mota-Engil, enfim, nunca mais acabaríamos. Lobo Xavier, também da política, hoje preside a EDP. José Luís Arnaud foi ministro preponderante, hoje está na ANA, na Vinci, a gerir os aeroportos. Ou seja, essa gente toda no governo andou a preparar as suas reformas. Isto é inadmissível. E uma vez que o professor está a falar dessa questão de preparar as suas reformas, por assim dizer, isto leva-nos a pensar que quando estão a ser desenhadas políticas e leis, há já um propósito, há um intuito e há quem já esteja a antecipar determinadas situações. E neste caso, até é para levar para algo que é recente, que é a lei dos solos, onde se mostra alguma preocupação face à facilidade com que solo rústico pode passar a um solo urbano. O que se está a prever na alteração legislativa que aí vem, que vai, aliás, ser discutida no Parlamento na próxima semana, mas que tem origem num decreto-lei que foi promulgado pelo Presidente ainda no ano passado, a 30 de dezembro, esta alteração que se está a prever ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que vai permitir que solos rústicos passem a urbanizáveis apenas com uma decisão da Câmara e da Assembleia Municipal, apenas também com o argumento que é preciso mais habitação, isto é uma lei infame. Há uma lei da Primeira República que ficou conhecida como a ignóbil porcaria. Ficou conhecida para a história. Esta devia-se chamar ignóbil porcaria com M. Peço desculpa pela expressão. Porque isto é do pior que se faz em Portugal. Vai-se, eventualmente, se o Parlamento aprovar, e tudo me leva a crer que aprove, porque o disparate em Portugal não tem limites, vão aprovar uma legislação que permite que numa série de concelhos em que há grande pressão urbanística e da especulação imobiliária, terrenos rústicos passem a terrenos urbanizáveis, permitindo o seguinte, que, passando a urbanizáveis, possa ser construído. Mas mesmo que não se construa, se emitam títulos que dão capacidade construtiva, licenças de construção ou alvarás de loteamento, que mesmo que não sejam utilizados, darão direitos adquiridos para o futuro. Portanto, o que se vai estar a fazer é traficar solos. E repare, quando um terreno rústico passa a terreno urbanizável,
eventualmente vai ter valorizações 4, 5, 6 vezes. Ou seja, um terreno vale 1 milhão, passa a valer 5 milhões, com margens de 300% e 400%, que só existem no tráfico de droga de alto nível e a partir de agora no urbanismo. Isto vai ser um fartar vilanagem. Ainda por cima, num ano em que vai haver eleições autárquicas. Portanto, o que vai acontecer, é evidente, em pequenos concelhos do interior, isto não vai acontecer porque o valor económico é baixo. Mas onde haja valor económico maior, estou a pensar na área metropolitana do Porto, em Coimbra, na área metropolitana de Lisboa, concelhos como Oeiras, que ainda por cima alguns deles têm como autarcas grandes amigos destes patos bravos do urbanismo. Então o que vai acontecer é que esses terrenos vão ser transformados em urbanizáveis, vão gerar margens iguais aos de tráfico de droga e parte desse dinheiro vai ser devolvido, uma pequena parte, aos autarcas para as suas campanhas eleitorais. Portanto, muitos autarcas que estivessem a pensar em problemas com as suas campanhas deixam de ter, porque valorizam um terreno que passa de 1 milhão para 4 milhões. Obviamente que o promotor imobiliário que ganha 3 milhões de euros não se importará de dar 300 mil a quem lhe deu esse dinheiro a ganhar, a troco de nada, a troco de um papel. É que é isto que é o mais dramático, que mais uma vez não acontece por essa Europa fora, só acontece aqui em Portugal e acontecia em Espanha, mas já não acontece felizmente, até porque em Espanha, até em termos constitucionais, isto já é proibido. A bandalheira era tal que tiveram que pôr na Constituição que as mais-valias urbanísticas não podiam ser apropriadas pelos privados. Mas em Portugal pode. O que quer dizer que o tal promotor imobiliário que compra um terreno por 1 milhão e passa a valer 4 milhões porque vai lá construir um prédio de 20 andares, de 15 andares, seja o que for, e esse promotor imobiliário vai, obviamente, financiar a campanha eleitoral de quem o ajudou a fazer esta maldade, quer no território, quer no poder local, quer na própria democracia. Eu recordo de uma história que o doutor costuma contar aqui, não sei se tem bem a ver com isso, que era um famoso terreno onde foi construído depois um supermercado ou um hipermercado. É mais ou menos disso que estamos a falar. É esse crime gigantesco repetido pelo país todo. Assim, o assunto que eu penso já contei aqui, que era um terreno em Valongo, um concelho perto do Porto, que valia 4 milhões, portanto foi comprado por um promotor imobiliário às 4 da tarde por 4 milhões e às 4h30 foi vendido por 20 milhões. 16 milhões em apenas meia hora, não está mal para negócio. Ora, isso antigamente eram casos excepcionais. O que esta alteração legislativa vai permitir é que esses casos não sejam tão excepcionais. Ou seja, até aqui há 3 ou 4 duques que conseguem fazer isto em Portugal. Agora vai haver uma série de condes que vão conseguir ter acesso ao mesmo tipo de vigarice. Isto é do pior que se está a fazer à democracia em Portugal. E utilizar o argumento da crise da habitação torna ainda mais pérfida esta lei? Porque, repare, não há crise de habitação que justifique isto. Até pelo seguinte, ainda não tinha havido esta alteração legislativa e já havia mais de 200 planos locais de habitação. Havia mais de 200 câmaras que já tinham apresentado os seus planos. Portanto, tinham estratégias locais de combate à falta de habitação sem precisar desta legislação. Já sabiam onde é que iam fazer casas, já sabiam onde é que iam recuperá-las. Portanto, as próprias autarquias que vão beneficiar e prejudicar a comunidade deste novo mecanismo de hiperrentabilização de solos já sabiam como é que iam construir casas sem ter essa necessidade. Portanto, isto não era de todo necessário. Ponto número 1. Depois, até eventualmente poderia fazer sentido uma outra afetação de outro tipo de terrenos a solo urbano se a construção for pública. Porque se for pública não há estas mais-valias. Ou seja, se for um terreno que é tomado pela entidade pública, constrói umas casas e as distribui em regime de habitação social, aqui não há lugar... Mas eles dizem que existem umas fórmulas onde 70% deve ser para construção de custos controlados. Mas isso vai acabar por ser tudo... Aliás, eles até falam neste decreto-lei numa coisa que é custo moderado, para dar a ideia que é barato. Mas o custo moderado pode ir a 125% da mediana do valor no Conselho. 125% da mediana é mais do que o valor do mercado. Aqui ainda conseguem esta perversidade, que é se chamar moderado a um valor que é mais caro que o valor de mercado. Isto é completamente inadmissível. Esta lei é uma fraude, é um embuste. Não percebo como é que o Presidente da República teve a desfaçatez de a promulgar dizendo que havia aqui um entorce
aos instrumentos de gestão territorial. Portanto, o Presidente, pelo próprio punho, escreve que está a promulgar uma lei que cria um entorce aos instrumentos de gestão territorial. Portanto, isto é uma vigarice monumental. Mas agora deixe-me dizer-lhe um outro aspecto, que é a resolução do problema da habitação não carece da construção de novas casas. Em Portugal há 730 mil casas vazias. E deixe-me dizer-lhe que, para um país com a dimensão de Portugal, terá que haver sempre 100 mil casas vazias para comprar, para vender. Enfim, o mercado não pode ser zero. Mínimo, sim. Tem que haver um mínimo de casas vazias. Mas quando falamos de 730 mil casas vazias, quer dizer que meio milhão está efetivamente sem qualquer utilidade. Portanto, o que o Estado português deveria fazer era promover políticas em que as que são públicas, obviamente, teria que utilizá-las e colocá-las no mercado público de habitação. As que são privadas, teria que encontrar mecanismos de ajudar os privados, e financiamento, etc., a recuperar essas casas vazias. Essas casas iriam para o mercado de habitação e tanto chegava. Porque nós não precisamos, em Portugal, de 500 mil de casas. Há realmente falta de habitação, em particular nas áreas metropolitanas, Sim. mas fora das áreas metropolitanas a falta de habitação é muito menor, e se temos 730 mil casas vazias, bastaria apenas utilizar essas. E eu lamento que no momento em que há o PRR, com dinheiro oferecido da União Europeia, não se tenha utilizado esse recurso para recuperar as casas vazias, como aliás, o absurdo disto tudo, num programa europeu, bem lá para trás, houve programas de apoio à recuperação de palácios, em que os palácios no Alto Minho, no Alentejo, etc., foram recuperados com muitas verbas a fundo perdido. Pois este país cai no absurdo de consegue ir buscar dinheiro à Europa para os nobres recuperarem os seus palácios, mas não vai buscar a Europa para os cidadãos comuns recuperarem as suas casas. Isto é a inversão do que é o Estado Democrático. No fundo, estamos em 2025 e temos uma oligarquia que domina a política que consegue fazer este absurdo, que é, havendo dinheiro na Europa para permitir que as pessoas recuperem as suas casas, não o vão buscar para isso. E preferem, em alternativa, permitir que os patos bravos do urbanismo tenham lucros equivalentes aos de tráfico de droga. Portanto, isto está tudo ao contrário. Muito bem. Muito bem, não, muito mal. Muito mal, sim. Muito bem a opinião do Dr. Paulo Moraes. Deixe-me aproveitar, uma vez que mencionou a Europa, e vamos sair um pouco do nosso Portugal. Eu vejo com alguma preocupação, obviamente, tudo aquilo que está a acontecer em Moçambique. Tem havido algumas movimentações, tanto de um lado como do outro, no sentido de alguns para que não haja o reconhecimento já do resultado das eleições, outros para que exista. Entretanto, o governo já decidiu enviar Paulo Rangel, sendo que estará na cerimónia de tomada de posse, então, do candidato da Frélimo. Eu vejo isso com preocupação em termos da segurança e com amargura em termos da situação. De facto, neste momento, não há garantia de segurança em Moçambique para ninguém, nem tampouco para aqueles que legitimamente concorreram às eleições. Aliás, na semana passada, eu próprio, a doutora Ana Gomes, o Henrique Neto, o doutor Fernando Nobre, um conjunto de antigos candidatos presidenciais em Portugal, pediram ao presidente português, a Marcelo Rebelo de Sousa, que tivesse uma intervenção no sentido de garantir a Venâncio Mondlane e a quem acompanha que na sua chegada a Moçambique tivesse completas condições de segurança, o que não se está a verificar. Portanto, Portugal nem esse cuidado teve de garantir que, pelo menos, o candidato, enfim, da oposição, Venâncio Mondlane, possa estar em Moçambique de forma completamente tranquila, e acho que nesse aspecto Portugal está-se a portar mal. Mas está-se a portar mal noutras questões, que é, as eleições foram fraudulentas. Já ninguém tem dúvidas sobre isso, porque a discrepância de resultados e entre o que apresenta a Comissão Nacional de Eleições, o que apresenta o Conselho Constitucional, são de tal ordem que ou está errado um, ou está errado o outro, ou está errado os ambos, que provavelmente é o que acontece. Eu não estou a dizer com isto qual é que teria sido o resultado, não faço ideia nenhuma. Mas uma coisa digo, o resultado não foi este de certeza absoluta. E perante um resultado que foi
digamos, homologado pelo Conselho Constitucional de Moçambique, um país defensor da democracia como Portugal só tinha que dizer que não acredita nos resultados e não se fazer representar na tomada de posse, nem do Parlamento, nem do Primeiro-Ministro, nem de coisa nenhuma. E pior que isto, aliás, isso não tem sido abordado nas notícias em Portugal, houve uma delegação da CPLP de observação às eleições de Moçambique, chefiada por um português, o antigo ministro João Cravinho. O ministro João Gomes Cravinho foi o líder da observação eleitoral às eleições de Moçambique e desde o dia das eleições eu não ouvi dizer uma única palavra. Portanto, ele foi observar, mas devia estar com vendas, porque não observou nada e além de estar cego, agora está mudo porque não diz nada. Isto é uma vergonha. Não entendo como é que é possível a CPLP ter enviado uma missão de observação... 300 mortos já no terreno. E não dizerem nada. Isto isto é ignóbil, isto é inadmissível. Agora, quanto ao envio do Dr. Paulo Rangel... É que Luís Montenegro diz que o envio de Paulo Rangel não valida o resultado das eleições. Claro que valida. Aliás, o próprio Luís Montenegro veio à pressa reconhecer os resultados eleitorais e o envio de Paulo Rangel só se justifica. É assim, umas eleições que foram fraudulentas, em que os resultados não foram claramente os resultados que foram divulgados, em que há uma tomada de posse do Parlamento, que já se efetuou ontem, em que uns tomam posse, outros não tomam posse, e agora haverá a tomada de posse do Presidente, com base em resultados eleitorais fraudulentos, só se justifica esta cumplicidade de Portugal com esta situação por causa da submissão que Portugal tem sempre, o Estado português, aos negócios das empresas que dominam a política em Portugal. Eu ouvia no domingo, com alguma angústia e má disposição, um senhor chamado Paulo Portas, que foi ministro e vice-primeiro-ministro de Portugal, a defender que Portugal deve, digamos, saudar o novo presidente moçambicano, ir à posse, branquear, ele não disse assim, mas digo eu, a atual situação, esquecendo-se o próprio Paulo Portas de dizer que ele é administrador da Mota-Engil, que tem lá negócios de milhares de milhões e que bem recentemente fez um contrato de mineração em Moçambique da ordem dos 600 milhões de euros. Portanto, Portas, quando emite a sua opinião, o que está é defender a sua carteira, não está a emitir a sua opinião. E ele defende a sua carteira, vários grupos económicos defendem as suas carteiras, e o governo português põe-se de cócaras perante este tipo de pessoas e, portanto, o governo português está, de alguma maneira, a sancionar a posse do novo presidente, não por convicção, não por ideias, não por nada, porque até podiam ter uma convicção que fosse distinta da minha, eu respeitaria isso. Mas eu não posso respeitar a opinião do governo português, porque o governo português apenas vai sancionar a posse do presidente Daniel Chapo, porque, de facto, é o que convém aos grandes grupos económicos portugueses. Ou seja, estão a pôr a diplomacia ao serviço dos interesses económicos, não de Portugal, nem aos interesses democráticos, enfim, da Europa, estão a pôr a diplomacia portuguesa, de forma patética, subjugada aos interesses económicos de alguns grupos económicos portugueses. Por outro lado, Bruxelas também não é tão contundente como é, por exemplo, com a Venezuela. Se por um lado, com a Venezuela já existem sanções, com Moçambique, Bruxelas ainda não emitiu, por assim dizer, nenhuma reação mais musculada. Apesar de tudo, assim, a posição europeia também não é, digamos, de aplaudir bastante, ou sequer de aplaudir, mas apesar de tudo, a União Europeia enviou uma delegação, a delegação da União Europeia disse claramente que as eleições não estão, digamos, bem sustentadas com os resultados que têm. Portanto, o que a delegação da União Europeia disse é que não acredita nos resultados das eleições. Tomou nota do que está a passar, mas não sancionou como está a fazer Portugal. Apesar de tudo, a posição da União Europeia ainda é, digamos, aceitável na medida em que pode, daqui para a frente, ser mais contundente com o regime da Frelimo, com o governo de Moçambique. A posição de Portugal é que é verdadeiramente inadmissível, ignóbil, inaceitável, porque submete
os princípios e os valores democráticos em interesses económicos de alguns grupos económicos apenas. E nesse aspecto... Mas agora, só para responder à sua questão definitivamente, a posição da União Europeia também não me agrada completamente e é ambígua, nomeadamente porque tem 2 pesos e 2 medidas. Relativamente à Venezuela, defende valores e de forma intransigente. Relativamente a Moçambique, enfim, está aqui a hesitar. É claro que se esta hesitação culminar numa condenação do processo eleitoral e da tomada de posse, enfim, terão recuperado o caminho. Por outro lado... Ainda podem arrepiar caminho. Marcelo Rebelo de Sousa também não tem uma posição que nos dê qualquer tipo de indicação de que seria favorável a um olhar com mais atenção a estes resultados. Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo de toda a sua vida, teve ao serviço de um conjunto de interesses. Portanto, aqui também vai surfar a onda para onde ela achar que é mais favorável. Ou seja, esperar-se-ia que do Presidente da República de Portugal houvesse uma condenação clara de um processo eleitoral que foi fraudulento, houvesse uma rejeição face aos resultados e, inclusivamente, eu acho que o Presidente de Portugal tinha a obrigação, até pela relação histórica que nós temos com Moçambique, até porque ele viveu em Moçambique, conhece muita gente em Moçambique e tem, obviamente, a posição de Presidente da República de Portugal, para intervir e tentar encontrar um processo conciliatório com base num novo processo eleitoral, porque estas eleições têm os seus resultados feridos de morte. Nunca ninguém acreditará nestas eleições que ocorrerem em Moçambique. Só novas eleições poderão limpar este processo, que obviamente não podem ser amanhã nem daqui a um mês. Tem que haver um processo de conciliação entre as partes, para evitar guerras, como é óbvio. Tem que haver um processo de conciliação entre as partes que leve a um novo processo eleitoral o mais depressa possível. Muito bem. Voltamos então para Portugal, porque este fim de semana assistimos a manifestações relativas à questão da insegurança e da criminalidade. E sei também que o professor Paulo Moraes recentemente escreveu um pequeno artigo relativamente à operação do Bem Formoso por parte da PSP. Ora bem, eu distinguiria 2 aspectos. Primeiro, a operação policial no Martim Muniz, ou na Rua do Bem Formoso, foi uma operação que veio mostrar 2 coisas. Primeiro, uma grande rusga, passaram tudo a pente fino, encontraram umas gramas de haxixe e uma faca, portanto aquilo não é tão perigoso como parece. A ideia de que aquela zona é muito perigosa, eu não alinho nisso. E depois veio mostrar que muita da história do Bem Formoso tem a ver com uma narrativa, enfim, de alguns partidos, mais à extrema-direita e à extrema-esquerda, que se alimentam muito deste tipo de fenómenos. Quanto às manifestações em si, aspecto positivo, muito positivo, que é, houve 2 manifestações, uma promovida pelo Chega e uma promovida por um conjunto de associações, movimentos cívicos, etc. Bem, normalmente as manifestações do Chega nunca são manifestações, digamos, autênticas, porque são sempre contra-manifestações. O Chega habitualmente marca manifestações quando os outros marcam também, é tipo aqueles miúdos que estragam festas, portanto eles marcam manifestação para estragar a festa dos outros. Mas nada a opor. Mas o aspecto positivo que eu gostava de enfatizar é que as pessoas manifestaram-se livremente, não houve problemas, cada um defende o que entende, com ou sem razão, não interessa isso, mas viver num país em que no mesmo dia, na mesma cidade, se podem manifestar milhares de pessoas para defender pontos diametralmente opostos, isto é uma grande riqueza. Isto não acontece na Rússia, não acontece na Venezuela, não acontece em Moçambique, e portanto quer dizer que nós estamos numa Europa democrática e isso é positivo. Na parte da manifestação, digamos, de um conjunto de pessoas e coletivos e movimentos que vieram afirmar que Portugal não é racista, que Portugal não é xenófobo, o que eu tenho pena quando essas manifestações ocorrem é que são completamente capturadas pelos partidos. Ou seja, há um conjunto de pessoas que se manifestam e que depois se sentem defraudadas porque manifestam-se, uma família inteira que se manifesta a dizer que Portugal não é racista. Mas quem fala é... E depois vê na televisão a líder do Bloco de Esquerda. Isto é um bocado estranho, quer dizer, no fundo as pessoas acabam por ser figurantes do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista, que são useiros e vezeiros neste tipo de situações. E eu penso que estas organizações, das duas uma, ou estão a ser organizadas por pessoas que não percebem nada de manifestações,
e permitem que isto aconteça, ou estão a ser organizadas por pessoas que percebem e que, no fundo, são correias de transmissão destes partidos. Eu participo todos os anos numa manifestação que é a Marcha do 25 de Abril, que é liderada pela Associação 25 de Abril, e jamais os partidos aparecem a capturar esta manifestação. A manifestação no 25 de Abril é uma manifestação que é liderada pelos capitães de Abril e os partidos que aderem vão para o fim da fila, para o fim da manifestação. Ou seja, se a manifestação de sábado à tarde, que foi da Alameda ao Martim Muniz, fosse uma manifestação genuína, teria tido a liderá-la quem a organizou, e os partidos, se quiserem, aderem, mas vão para o fim da manifestação. Eu acho que isto acaba por ser muito negativo, mas tem a ver com a partidocracia que nós vivemos em Portugal. Porque nós vemos, em grande parte dos canais de informação, os debates estão tomados completamente pelos líderes partidários ou pelos deputados dos partidos. Aliás, há muitos debates em que, à noite, assistimos a debater um assunto qualquer numa televisão, que é a repetição do debate que se fez no Parlamento de manhã, com as mesmas pessoas. Bom, dou até um exemplo que as pessoas não se apercebem muito, mas a quantidade de propaganda partidária que existe neste momento em que nem sequer há eleições em Portugal, ultrapassa o admissível. Os partidos, todos eles, sem exceção, têm mais outdoors que o setor automóvel ou a banca. Isto não acontece em mais país nenhum da Europa. Naturalmente, em todos os países da Europa há muita publicidade política em tempo eleitoral. Fora de tempo eleitoral, nós temos nas rotundas, ao pé das estações, nas grandes avenidas, cartazes dos diversos partidos, do PS, do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal. Isto é inconcebível, são os partidos digamos, a manipularem a opinião pública, a fazerem autênticas lavagens de cérebro às pessoas. E por isso, haver uma manifestação de pessoas que defendem, e bem, eu partilho esse ponto de vista, Portugal não é racista, Portugal é um país seguro, e depois verem a sua manifestação capturada pelo Bloco de Esquerda ou pelo Partido Comunista, isso é muito negativo. Quanto à essência de tudo isto, deixe-me dizer, eu acho que Portugal é claramente um país seguro. Não só os indicadores o dizem, internacionais, Portugal é efetivamente um país seguro, não é por acaso que muita gente vai viver para Portugal por causa da segurança. Também já fomos um país rico. Sim. E agora não somos. Mas, de qualquer maneira, somos um país seguro, havendo, naturalmente, focos de insegurança, sobretudo a nível urbano. E repare, nós temos alguns focos de insegurança e de violência, por exemplo, nas claques de futebol. Temos alguns focos de violência nas zonas de animação noturna e temos também, aqui e ali, alguns focos de insegurança que têm a ver com minorias que não estão adaptadas. Mas não é por haver violência entre claques que vamos acabar com o futebol. Nem é por haver pancada, desculpem a expressão, numa discoteca que vamos acabar com a animação noturna e, portanto, também não é por haver aqui além algum fenómeno que envolva, e que são, como digo, minoritários, que envolva gente estrangeira, que vamos acabar com a imigração. Até porque, no meu ponto de vista, e também há estatísticas que o provam, os imigrantes causam menos problemas de segurança do que a maioria dos cidadãos. Ou seja, nós temos 10% de imigrantes em Portugal, 10% da população é imigrante, e eles não são responsáveis por 10% dos problemas com a polícia, muito menos. Mas o professor não consegue, de alguma forma, esta é a análise que fazemos agora, mas isto pode ter um efeito degradacional ou degradante a nível futuro, olhando para alguns países que não conseguiram, de facto, criar uma inclusão que fosse a melhor. Acho que não. Acho que o problema não agrava por razões objetivas. A primeira tem a ver com o seguinte. Os grandes movimentos migratórios não entram em Portugal. Os imigrantes, com I, na Europa, entram por Espanha, entram por Itália, entram pela Turquia, mas não há imigrantes a chegar a Portugal de barco ou por outras vias. Chegam aqui perto, olha, ali em Espanha. É verdade. E além disso, a maioria destes imigrantes, e portanto as máfias atuam onde há forte fixação de imigrantes a chegar. Ou seja, as máfias que vendem passaportes, que vendem títulos de emprego, que vendem vistos, etc., e que traficam pessoas, não atuam em Portugal de forma sistemática. E depois, grande parte dos imigrantes
querem instalar-se em zonas mais ricas. Querem trabalhar na Alemanha, querem trabalhar em França. Não me parece que haja muita gente a querer vir para Portugal, ganhar 800 euros por mês e ter uma segurança social, digamos, algo débil. E o que é facto é que os imigrantes que nós temos cá em Portugal, enfim, que são fundamentais para certos setores de atividade, para a restauração, para a construção, etc., no geral querem o quê? Querem viver em paz, querem tranquilidade, querem um visto de residência para poderem estar legalmente no país, querem um emprego que lhes permita pagar impostos e receber dinheiro e ter os benefícios sociais que daí decorrem. Portanto, a lógica de que a imigração é um problema de segurança é uma narrativa, mas enfim, o facto de ser mentira, uma mentira repetida muitas vezes, não passa a ser verdade, contrariamente. Mas por exemplo, professor, quando nós olhamos para aquilo que tem sido a realidade de muito daquilo que é a ação empresarial económica em Portugal, em termos da economia. Ou seja, vemos as empresas a tentar pagar os salários mais baixos possíveis. Vemos, obviamente, muitas, inclusive multinacionais, a tentar, obviamente, manter que os custos dos salários fiquem dentro daquilo que são as suas expectativas. E conseguimos identificar que esses imigrantes são precisamente aquela população em quem essas empresas acabam por apostar para não pagar salários, se calhar, melhores. É verdade, mas isso não gera insegurança. Quando nos anos 60 os portugueses iam para a França, para Champigny, para perto de Paris, para Luxemburgo e para a Alemanha, trabalhar, iam também fazer trabalhos que os franceses e os alemães e os luxemburgueses não queriam fazer. E, portanto, o que queriam fazer... O que toda essa gente quis fazer, e foram heróis de uma geração, foram daqui de Portugal sem saber ler nem escrever, muitos analfabetos não sabiam nem falar português quase, e foram trabalhar para a Alemanha, onde obviamente também não sabiam falar alemão. E portanto foram os heróis, ganharam pouco face ao que ganhavam os alemães, mas muito face à fome de que fugiram. Portanto, alguns dos imigrantes que nós temos em Portugal estão nessa situação. E evidentemente que essas pessoas não querem problemas com a polícia. Querem a trabalhar, mandar algum dinheiro para as suas famílias. Onde 50 ou 100 euros enviados para alguns desses países são verdadeiras pequenas fortunas. Muitos deles mandam dinheiro para as suas famílias e ajudam a sustentar as suas famílias. No Paquistão, no Bangladesh, têm é que ser respeitados, são heróis. Relativamente à questão da insegurança, nós temos uma legislação que funciona bem. Aliás, que está bem estabelecida e que deveria funcionar bem, que é... Os imigrantes, para viver em Portugal, para terem um estado de residência, têm que ter o cadastro limpo, não podem ter problemas criminais, etc. Portanto, eles sabem que se envolverem em questões criminais, perdem imediatamente o atestado de residência e devem ser repatriados. Se as autoridades fizerem isso, que é o que lhes compete, nós temos o problema resolvido. Aliás, durante muito tempo isso foi feito. Quando acabou o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ficou ali um vazio. E, efetivamente, houve um período em que houve da parte do Estado português uma negligência imperdoável, em que permitiram que muitas pessoas, mesmo com problemas, digamos, de cadastro e que problemas criminais, se mantivessem em Portugal. Mas, neste momento, tanto quanto eu sei, sempre que estrangeiros que estejam em Portugal, em turismo, a trabalhar, seja o que for, se tiverem problemas criminais, são imediatamente reconduzidos ao seu país, que é o que nós temos que fazer. Acha que, de alguma forma, a instabilidade que há nos países de origem também implica algum receio aqui em Portugal? E deixe-me recordar algumas situações. 2019, 21 de Abril, no Sri Lanka, os ataques da Páscoa. Mais de 290 mortos, mais de 500 feridos, com vários ataques às igrejas cristãs que celebravam a Páscoa. O nacionalismo hindu de Narendra Modi, que faz com que as populações indianas não respeitem as minorias, inclusive queimem e invadam, e falo de igrejas, que é o qual eu tenho o conhecimento. E no Bangladesh, que está numa situação política bastante instável, desde 5 de agosto do ano passado até ao final do mês anterior, portanto de dezembro, mais de 2.200 ataques a minorias. Quando nós olhamos para a realidade desses países, podemos cometer o erro de achar que eles vão trazer essas tensões sociais para cá.
Penso que não. Sinceramente, penso que não. E é exatamente para fugir dessa situação que eles vêm para cá. Há outros aspectos que têm a ver com a vida privada, com determinado tipo de comportamentos face ao casamento, há o desrespeito da mulher enquanto tal. Eu julgo que podem ter algumas dessas tradições que se podem sentir, mas é no âmbito familiar, quer dizer, nós temos ainda em Portugal situações... Mas ainda é crime público, aliás, Claro. a violência. E aí as entidades portuguesas têm que ter muita atenção. Nós detectamos que nos últimos 4 anos casaram centenas de crianças com menos de 14 anos em Portugal e, obviamente, tem que haver uma intervenção rápida das autoridades. Mas isto tem mais a ver com os comportamentos familiares e individuais do que propriamente com a segurança pública. Em termos de segurança pública, na rua, no espaço público, eu acho que os imigrantes não trazem qualquer problema, muito pelo contrário, porque querem naturalmente ter uma vida tranquila. Eu percebo que para pessoas de mais idade, com mais medos, a sociedade portuguesa tem muito medo, passarem numa rua e verem 20 pessoas de turbante pode ser, como é algo a que não estão habituados, podem ficar assustadas, mas podem ficar tranquilas que não é daí que vem a insegurança. O outro aspecto que refiro é, no que tem a ver com os comportamentos individuais, nós sabemos, por exemplo, que muitas comunidades ciganas ainda obrigam as miúdas a começar a fazer família aos 11 e 12 anos e as autoridades devem atuar, mas lá está, isto não tem a ver com segurança no espaço público, é outro tipo de problema e há um que também não tem a ver com segurança no espaço público e assim é um problema, é talvez o maior problema de insegurança em Portugal, que é a violência doméstica. O crime em 2024 mais, digamos, de que houve mais queixas, é justamente violência doméstica. Morrem permanentemente, sobretudo mulheres, à mão da violência doméstica, mas, como digo, isso não se nota tanto no espaço público, é mais no interior das habitações. Por que é que um relatório como o RASI depois não identifica a origem dessas vítimas, a origem dos criminosos? Tem que identificar. No caso da violência doméstica, como eu digo, é o crime mais notificado no ano passado e no ano anterior e, no entanto, não há políticas ativas para prevenir as questões na área da violência doméstica. Muitos dos crimes de violência doméstica resultam em famílias em que já havia queixas. Bem recentemente, já este ano, o primeiro crime de violência doméstica foi de uma senhora que foi assassinada pelo seu companheiro e que já tinha, aliás, feito uma acusação e o processo tinha sido arquivado. Acho que é lamentável que isto aconteça, mais do que lamentável, é inadmissível numa sociedade que se quer moderna, mas nós não temos em Portugal uma política capaz, no plano judicial, no plano jurídico e no plano social, para resolver os problemas de violência doméstica. Normalmente o que acontece é afastam os cônjuges e depois de se encontrarem matam-se, como acontece muitas vezes. Quando, obviamente, quem é vítima de violência doméstica em Portugal, devidamente, digamos, explicada pelo tribunal, portanto, validada pelo tribunal, era a palavra que me faltava, tem que ser protegida completamente pela sociedade. Ou seja, uma mulher que seja vítima de violência doméstica, depois do tribunal se pronunciar sobre isso, o Estado português tem obrigação de lhe garantir habitação, de lhe proporcionar emprego num sítio bem longe do local onde morava. Onde é que isto acontece? Lá nenhum. Normalmente quem tem que sair de casa, por acaso, até Absolutamente. Sim. O agredido. Não pode, obviamente, ser uma pessoa que apresenta uma queixa de violência doméstica, pelo facto de apresentar uma queixa, não pode ser apoiada. Estamos sensivelmente nos últimos 2 minutos. Temos a tomada de posse de Donald Trump, temos as autárquicas este ano, temos presidenciáveis a aparecer todos os dias. Como é que olha para 2025? Eu olho com muita preocupação em termos internacionais. Em termos de Portugal, olho com alguma angústia, como sempre, porque não vejo forma, de uma vez por todas, do país sair da cepa torta, porque a corrupção leva-nos metade ou mais de metade dos recursos e isto nunca nos permitirá sair da cepa torta. E, portanto, no que são políticas públicas, entre incompetência e corrupção, desaparecem quase todos os recursos. Em termos internacionais, estou preocupado. Ainda ontem, a primeira-ministra da Dinamarca disse que nós ainda não estamos num estado de guerra, mas já não estamos num estado de paz.
E, portanto, quando a Primeira-Ministra da Dinamarca, que é uma pessoa consideradíssima em termos europeus, vem dizer isto, depois do seu homólogo sueco ter dito a mesma coisa, eu convidava todos a verem alguns noticiários da BBC, de televisões estrangeiras, porque a iminência de uma guerra ou de uma pré-guerra está aí. Isso é obviamente preocupante para todos nós. Muito bem. Dr. Paulo Moraes, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Para além de nosso amigo e convidado, é também presidente da Frente Cívica. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever, na realidade, pode e deve rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Resta-me agradecer a sua presença e dizer que amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite, até amanhã. Obrigado.